Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo. Hoje nós trabalharemos a temática Poderes da Administração. E o que são os poderes da administração? São instrumentos, têm natureza instrumental, são ferramentas para a persecução do interesse público. Peraí, André, explica melhor isso. Jovens, são instrumentos utilizados pela administração pública para satisfazer os interesses da coletividade. Como assim instrumentos? Mecanismos, são poderes, deveres, é um dever da administração pública utilizar de tais ferramentas, de tais instrumentos para satisfazer o interesse da coletividade. São os denominados poderes da administração. Tá? Tem natureza instrumental, são irrenunciáveis. Os poderes são atribuídos àquele cargo e aquela pessoa, aquele indivíduo que ocupa o cargo deve exercer o poder para satisfazer o interesse da coletividade, portanto, irrenunciável. Pode ser delegado para subordinados, os poderes podem ser delegados para subordinados, subalternos, porém irrenunciáveis. Show de bola? Tranquilão? Sossegado na medida? Jovens, existem 4 espécies de poderes da administração. A doutrina costuma classificar os poderes da administração em 4 espécies. Mas, André, peraí, eu já vi em algum canto que são 6. Eu quero que você entenda que discricionariedade e vinculação, em verdade, não são poderes. Não são poderes. A discricionariedade é uma margem decisória prevista em lei. O legislador estabelece uma margem decisória, estabelece opções para que o administrador público, para que o agente público, olhando para estas opções, para essa margem decisória, decida o ato mais conveniente e oportuno para satisfazer o interesse da coletividade. De uma forma bem objetiva, a lei vai estabelecer várias opções, o agente público vai, dentre as opções, verificar aquela que é mais adequada para satisfazer o interesse da coletividade. Portanto, é uma decisão do agente público. A decisão vai indicar qual ato, dentre aqueles previstos em lei, qual ato será o adotado. Nós chamamos de mérito administrativo. Nós chamamos de juízo de conveniência e oportunidade. Isso é a discricionariedade, que não é um poder propriamente, não é um instrumento. É uma margem decisória. É uma faculdade que a lei atribuiu ao agente público. Uma faculdade de decidir, dentre opções previstas em lei, aquela mais adequada, aquela mais oportuna, aquela que mais satisfaz o interesse da coletividade. Já a vinculação é uma decisão prevista em lei como única opção. Uma decisão prevista em lei, um ato, uma conduta prevista em lei como única opção. A lei vai dizer assim, olha, eu sou agente público, o senhor tem que tomar essa decisão aqui. Ó. Eu vou dar um exemplo para você começar a entender a lógica da coisa. Quando o indivíduo, um servidor público, promove a conduta denominada corrupção, a decisão vinculada à única conduta, à única sanção a ser imposta ao servidor que promove a conduta corrupção é a demissão. Não pode advertir, não pode suspender. Portanto, a decisão é vinculada. Se o indivíduo se o servidor público promoveu uma conduta punível com a demissão, não há decisão que não seja a demissão. Não há margem decisória, não há opção que não seja a demissão. Decisão vinculada, portanto. Mas vejam, existem 4 poderes propriamente. Tá? Quais são os poderes da administração? Como a doutrina classifica? Começa pela doutrina, começa pelo poder hierárquico. A doutrina começa a classificar os poderes, esses instrumentos, pelo poder hierárquico. O que é o poder hierárquico? É a prerrogativa, é o instrumento, é o mecanismo que tem a administração pública, o agente público, de escalonar atribuições dentro da estrutura funcional. André, fala mais simples. Jovens,
criação de órgãos internamente, o organograma, delegando competências do superior para o subordinado, o estabelecimento de órgãos, a criação de órgãos por lei, extinção por lei também, decorre do exercício do poder hierárquico. Poder hierárquico, possibilitando a delegação de competências internamente. Surgem, por exemplo, centro de atribuições ou unidades de competências, são as denominações, o conceito de órgão. O órgão decorre, portanto, do exercício do poder hierárquico. Possibilita a delegação, obriga aquela autoridade que delegou a fiscalizar. E se essa atribuição não estiver sendo executada a contento, a autoridade que fiscaliza vai avocar, vai puxar para si. 3 palavras de ordem quando se fala em poder hierárquico: delegação de competências internamente para órgãos subordinados, fiscalização e, na hipótese de inexecução, avocação. Show de bola? Muito bem. Dito isso a vocês, vamos destacar o poder regulamentar. O poder regulamentar é espécie do gênero poder normativo. Repito, o poder regulamentar é espécie do gênero poder normativo. O que é o poder regulamentar? É a prerrogativa que tem o presidente da República de expedir decretos. Você vai anotar aí o artigo 84, inciso 4, e o artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Repito, o artigo 84, inciso 4, e o artigo 84, inciso 6 da Constituição da República Federativa do Brasil. No artigo 84, inciso 4, foi estabelecida a prerrogativa de expedir decretos executivos. Característica principal do decreto executivo é uma norma secundária. É uma norma derivada. Essa norma derivada, o decreto executivo, decorre de uma lei, que é a norma primária. Portanto, esse decreto executivo tem por objetivo dar o fiel cumprimento à lei. Melhor explicar a lei. Jovens, dar o fiel cumprimento à lei. Norma secundária, norma derivada, deriva da norma primária, que é a lei. Portanto, o decreto executivo não poderá inovar na ordem jurídica. Não obstante, o ordenamento jurídico tratou de estabelecer o decreto autônomo. Olha o nome, decreto autônomo. Por que esse nome? Porque independe de norma primária. O decreto, que é forma de normatizar, neste caso, do decreto autônomo, o texto constitucional atribuiu a competência plena para normatizar alguns assuntos ao presidente da República. O presidente da República pode normatizar independentemente do parlamento, mas o cheque não foi em branco. Amiguinhos, presta atenção. O artigo 84, inciso 6, alíneas A e B, previu 2 hipóteses apenas de expedição de decretos autônomos. Porque o decreto autônomo inova a norma jurídica. Porque o decreto autônomo cria o direito. Não precisa de lei. Decreto autônomo. Mas só pode ser expedido em 2 hipóteses. Organização da Administração Pública Federal. Organização da Administração Pública Federal. Sim, não pode o decreto autônomo extinguir órgão público. Decreto não pode extinguir órgão público, decreto autônomo não pode extinguir órgão público, órgão, e não pode aumentar a despesa. Então tira um serviço de um ministério e coloca em outro ministério. Por exemplo, coloca o CAD tira o CAD do Ministério da Economia e coloca no Ministério da Justiça, sem aumentar a despesa e sem extinguir o órgão. O CAD é o Conselho de Administração de Defesa Econômica. Se não me engano é uma autarquia, né, o CAD. O CAD não foi um exemplo legal, não. Mas eu posso falar eu acho que é COAF, né? Aquele órgão que faz o controle financeiro, tira do Ministério da Justiça, bota no Ministério da Economia, ou da Fazenda, tira da Fazenda, bota na Justiça, sem aumentar a despesa, sem extinguir órgão. É possível por decreto autônomo.
A segunda hipótese de expedição de decretos autônomos, extinção de cargos públicos, repito, de cargos públicos, se vacantes, ou seja, se vazios. Se os cargos públicos, seja comissionado ou efetivo, estiverem vazios, vacantes, podem ser extintos por decreto. Show de bola, tranquilão, sossegado, na medida. Amiguinhos, o terceiro poder é o poder disciplinar. O poder disciplinar. E esse poder disciplinar é a prerrogativa que tem o poder público de instaurar processo administrativo para apurar ilícitos cometidos por pessoas físicas e jurídicas. Não se engane. Poder disciplinar não resulta tão somente em sanções para pessoas físicas, servidores, não, para pessoas jurídicas também. Porque o vínculo existente entre um agente público, um servidor público e uma empresa, o vínculo é de natureza especial, nós chamamos de supremacia especial. O vínculo é especial, André? É ato administrativo, nomeação de um servidor, contrato administrativo que só serve, tem inclusive, enfim, o contrato administrativo é personalíssimo, a natureza é personalíssima. É um vínculo de natureza especial? É. Se é vínculo de natureza especial, entenda, ato administrativo ou contrato administrativo, quando o poder público visualiza, eu diria, ilícitos, inexecuções, condutas proibidas, vedadas por essas pessoas, seja física ou jurídica, vai instaurar processo administrativo, vai garantir contraditório e ampla defesa e vai impor sanções, advertência, suspensão, demissão, extinção do contrato, né? Enfim, proibição de contratar com o poder público. Mas vejam que todo esse procedimento de imposição da pretensão punitiva da administração decorre do exercício do poder disciplinar. Então, de forma objetiva, quando o poder público busca punir pessoas físicas ou jurídicas que tenham com ela, administração pública, vínculo de natureza especial, ato administrativo ou contrato administrativo, faz isso por meio da supremacia especial, que nós chamamos de poder disciplinar. Show de bola, tranquilão, sossegado. Só para eu não passar desapercebido aqui, né, para não esquecer, eu quero destacar para você a figura do abuso de poder. O abuso de poder implica, repito, implica duas espécies. O agente público que abusa do poder, ou ele desvia a finalidade, a gente vai estudar isso doravante quando estivermos estudando atos administrativos, mas já vou antecipando. O abusador do poder, ou ele desvia a finalidade, ou seja, ele pratica ato com finalidade diversa da pública, nós chamamos de desvio de finalidade ou desvio de poder, ou ele excede o poder. E o excesso de poder é excesso de competência. Como assim, André? Ele não tinha a competência para promover determinado ato e assim o fez. Está errado. O ato é nulo. Portanto, o abusador de poder, ou ele excede a competência que for atribuída por lei, ou ele desvia a finalidade, por promovendo atos com finalidade diversa da pública. Show de bola, tranquilão, sossegado, na medida. Muito bem, amiguinhos, a gente encerra por aqui essa aula, mas teremos outra aula ainda falando só e tão somente sobre o poder de polícia, e nós vamos exaurir o conteúdo do poder de polícia.